Boa noite a todos. Sou o contador de histórias. Estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, inscrevam-se no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. Era uma noite escura, daquelas em que o vento se solta como um animal furioso e a chuva parece cair com o peso de 1 milhão de almas perdidas. A tempestade, que começou como uma leve garoa ao entardecer, transformou-se em um rugido estrondoso conforme as horas passavam. As gotas de chuva atingiam os vidros das janelas com uma fúria incomum, e o som do vento uivando pelas rachaduras da casa me fez sentir como se estivéssemos presos em um pesadelo do qual não conseguíamos acordar. Mas a pior parte não foi o clima, nem o frio que se infiltrava pelas paredes. A pior parte estava acontecendo bem debaixo do nosso teto. Meu irmão e eu sempre fomos muito próximos. Crescemos juntos naquela casa, compartilhando memórias de infância, travessuras e risadas. Ele sempre foi calmo e razoável, cuidando da parte mais difícil para mim, que era me acalmar quando a vida me impunha desafios. Naquela noite, eu não sei porquê, mas senti que algo não estava certo. Talvez tenha sido a maneira como o vento batia na porta ou a forma como as sombras estavam mais longas do que o normal. Algo no ar estava carregado com uma tensão estranha, e eu podia sentir isso no fundo dos meus ossos. Meu irmão estava sentado no sofá, como de costume, assistindo a algum programa na televisão, enquanto eu me preparava para ir para a cama. A tempestade era tão forte que nem me incomodou quando fui para o meu quarto. A chuva me embalou para dormir de uma maneira insuportavelmente pacífica. De repente, o som do vento se transformou em um barulho de crepitação, seguido de um estrondo alto contra a porta. Foi quando o terror começou. Antes que eu pudesse reagir, a porta da frente se abriu e 3 figuras escuras invadiram a casa. Não houve gritos, nem tempo para nada. Os homens não fizeram barulho ao entrar, mas sua presença era como uma sombra rastejando pelo chão. Naquele momento, meu irmão se levantou do sofá, mas ele não conseguiu dar um passo antes de um deles o agarrar pelos braços com força indescritível. Minha mente congelou. Eu fiquei paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa. Tudo o que eu conseguia ouvir era o estrondo da tempestade e o som da respiração pesada dos intrusos. Eu não entendi o que estava acontecendo. Não havia exigências, nem ameaças explícitas, apenas o som de passos rápidos, como se os homens soubessem exatamente o que tinham vindo fazer. Tentei me mover para gritar, mas não consegui. Algo me manteve preso, como se o medo tivesse selado minha garganta. Eu observei enquanto eles arrastavam meu irmão em direção à porta com violência controlada. Os homens não estavam apressados, mas seu propósito era claro. Não foi um roubo, nem um sequestro comum. Era algo muito mais pessoal. Apenas um dos homens permaneceu na porta, olhando fixamente para mim. Seus olhos brilhavam com uma intensidade inquietante, como se pudesse ler meus pensamentos. Ele não disse uma palavra, e por um segundo, pensei que talvez ele estivesse fazendo isso por diversão, curtindo a tortura silenciosa que estava me infligindo. Mas então ele se virou e seguiu os outros 2, desaparecendo na tempestade da mesma forma que vieram, sem deixar rastros. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Eu não sabia se o medo me havia deixado sem palavras ou se eu tinha, de alguma forma, testemunhado algo tão desumano que eu não conseguia encontrar palavras para descrevê-lo. Meu coração batia forte nos meus ouvidos, e minha respiração era tão superficial que eu temia que fosse perdê-la. Corri para a porta, mas não havia ninguém lá, apenas a tempestade e o som do vento soprando os vestígios daqueles homens. A tempestade continuou a enfurecer-se. Eu corri para fora, gritando o nome do meu irmão, mas não houve resposta. Eu estava sozinho na escuridão, encharcado de chuva, olhando para o vazio enquanto o desespero começou a tomar conta de mim. Fui de volta para dentro, procurando por qualquer pista, qualquer sinal que pudesse me dar uma resposta. Mas a casa estava em completa desordem, como se os intrusos tivessem demorado. Mas não havia sinal do meu irmão. Minha primeira reação foi chamar a polícia, mesmo sabendo que não havia nada que eles pudessem fazer. Quando eles chegaram, mais de 1 hora se passou.
Eles fizeram as perguntas habituais, colheram algumas impressões digitais, mas seus rostos já mostravam o que eu sabia. Nada faria a situação mudar. Meu irmão se foi, e eu não tinha ideia do porquê ou como. A polícia foi embora, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Por que o sequestraram e não a mim? Isso teve algo a ver com seu trabalho? Dívidas ocultas? Eu não sabia. Embora meu irmão sempre tenha sido sincero, sua vida era enigmática para muitos. Ele era um bom homem, mas, como todo mundo, tinha segredos. Mas eu nunca imaginei que esses segredos poderiam levar a algo tão terrível. Naquela noite, a tempestade continuou. Não parou até amanhecer, e eu fiquei lá, na mesma cadeira onde o vi pela última vez, esperando por algum sinal, alguma indicação de que meu irmão voltaria. Mas ele não voltou. Ele não voltou. A polícia fez o seu trabalho, mas aos poucos começou a me dar respostas vagas. Ninguém tinha visto nada. Ninguém sabia de nada. Aqueles 3 homens, tão silenciosos e calculistas, desapareceram como se nunca tivessem existido. As pegadas que deixaram na lama pareciam apagar a passagem do tempo. Os registros de segurança na área não mostraram nada. Tudo estava coberto por uma grossa neblina, como se a própria tempestade tivesse coberto as pistas com seu cobertor. Os dias passaram e não houve nenhuma novidade. A angústia não diminuiu. Pelo contrário, intensificou-se a cada hora que passava sem nenhuma palavra dele. As memórias me sufocam. Eu me sinto culpado por não ter feito nada, por não ter reagido imediatamente. O rosto do meu irmão, o olhar confuso e aterrorizado enquanto os homens o arrastavam para longe, me assombra constantemente. Tento manter a esperança, mas, sempre que fecho os olhos, a imagem do seu rosto desaparecendo na escuridão se torna mais profundamente gravada em minha mente. Eu não sei se ele tinha inimigos, se algo do seu passado o alcançou, se havia algo escondido que eu nunca soube. Nunca falamos sobre isso, mas algo me diz que a tempestade não foi um acidente. Isso foi planejado. Talvez meu irmão até soubesse disso, mas nunca tive tempo de perguntar a ele. A tempestade o levou embora. E agora, tudo o que tenho são memórias quebradas e questões sem resposta. Não sei se algum dia encontrarei a verdade. A tempestade acalmou, mas o vazio no meu peito continua sendo o mesmo. E na quietude da noite, sempre parece que algo ou alguém está observando, esperando que eu testemunhe outro desaparecimento. Meu irmão está perdido. E eu, preso na névoa do esquecimento, continuo a procurar respostas, mesmo que tema que nunca as encontre. A tempestade levou tudo, até a minha paz. E todos os dias, o desespero fica mais forte. Aquela noite começou como qualquer outra. Outro turno no posto de gasolina, onde eu estava trabalhando há quase 3 anos. Era um trabalho solitário, ainda mais durante o turno da noite. O zumbido constante das luzes fluorescentes, o som dos limpadores de para-brisas em carros parando para reabastecer, a rotina interminável de servir motoristas sonolentos ou bêbados. Tudo isso era familiar para mim. A chuva torrencial caindo no telhado do posto de gasolina criou uma sinfonia implacável, que se misturava com o barulho da passagem dos veículos. Na maioria das vezes, a noite parecia não ter fim. Apenas alguns carros apareciam a cada hora. E, na escuridão, o posto de gasolina parecia uma ilha esquecida no meio da tempestade. Porém, naquela noite, havia algo diferente no ar. Uma sensação estranha e indefinida que havia me assombrado desde o momento em que tirei minha jaqueta e coloquei-a na pequena cabine de segurança. A tempestade era tão intensa que eu mal conseguia ver além dos limites da estação. A chuva caía com tanta força que parecia querer engolir tudo. As poças no chão refletiam as luzes do estabelecimento de uma forma assustadora. De vez em quando, um carro quebrava bruscamente lá fora, mas tudo estava estranhamente calmo. O posto de gasolina estava sozinho. A maioria das outras estações estava fechada ou vazia naquela hora. E ali estava eu, preso em uma pequena cabine, observando o tic-tac do relógio lentamente, mas sempre parecendo estar no mesmo lugar. Então, por volta da meia-noite, uma caminhonete se aproximou, seus faróis iluminando a placa da estação e fazendo-me piscar algumas vezes para clarear minha visão.
Era um veículo grande e escuro, com um motor que fazia um som estrondoso. Quando estacionou perto da bomba, eu me senti inexplicavelmente desconfortável. Não consegui ver o rosto do motorista por causa da chuva que se acumulava nas janelas, mas algo me disse para não agir com pressa. Decidi esperar, observando da janela da cabine. Não porque eu quisesse evitar servir o cliente, mas porque algo sobre o comportamento do veículo me colocou em alerta. O caminhão ficou lá mais tempo do que normalmente alguém precisa para reabastecer. Não vi nenhum movimento lá dentro, e aquele silêncio, aquela quietude, realmente me fez sentir desconfortável. Alguns minutos se passaram. Enquanto a chuva continuava a cair implacavelmente, eu vi a figura de um homem saindo do caminhão. Ele estava coberto com uma jaqueta preta e um chapéu. E seu comportamento, a maneira como ele se movia, me dava uma sensação de alarme, uma sensação de perigo iminente que eu não conseguia explicar na época, mas que me agarrou com força. O homem se aproximou da bomba de gasolina, mas não foi até a bomba como qualquer cliente normal seria. Em vez disso, ele se aproximou lentamente da minha cabine. Meu coração começou a bater forte e a sensação de que algo estava errado cresceu cada vez mais. Minha mente, alimentada por filmes de terror e histórias de crimes na minha cidade, começou a evocar os piores cenários possíveis. O homem parou bem em frente à janela da cabine, sua sombra projetada sobre o vidro, me fazendo suar frio. Ele não disse nada, apenas ficou ali, assistindo-me. Algo em seu olhar, algo sobre sua postura, não era normal. Era como se ele estivesse me estudando, avaliando cada um dos meus movimentos. A chuva continuava a cair sobre o telhado com fúria, mas para mim, tudo parecia estar envolto em um estranho silêncio, como se o mundo tivesse deixado de existir fora daquela estação. Eu permaneci imóvel, com medo de fazer o movimento errado, sabendo que qualquer ação poderia desencadear o pior. De repente, sem aviso, o homem levantou a mão e bateu contra a janela. O som do golpe ecoou através da cabine, me fazendo pular na cadeira. Eu me forcei a respirar, tentando ficar calmo, mas minha mente estava cheia de pensamentos sombrios. Naquele momento, eu não conseguia explicar, mas sabia que algo estava errado. Eu queria chamar a polícia, mas a linha estava morta, provavelmente devido à tempestade. O sinal estava inativo há alguns minutos. Eu estava preso, completamente sozinho, sem ter como pedir ajuda. Decidi que o melhor curso de ação seria proceder com cautela. Olhei ao redor, procurando por qualquer coisa que eu pudesse usar como arma caso as coisas piorassem, mas estava completamente desarmado. Havia apenas uma pequena luminária no canto da cabine. O homem não disse nada. Ele apenas continuou me observando. Alguns segundos se passaram, que pareceram horas, até que finalmente ele deu um passo para trás e se afastou da janela. Minha respiração relaxou por um segundo, mas logo percebi que eu não podia baixar a guarda. Eu sabia que algo mais estava prestes a acontecer. Olhei pela janela e o vi caminhar para a parte de trás do caminhão, onde algo no banco de trás chamou minha atenção. Eu vi um caroço, uma figura humana coberta com um cobertor. Meu coração parou por um momento e eu entendi o que estava acontecendo. Aquela figura no banco de trás não era apenas um caroço. Era uma pessoa, e não podia ser algo bom. O homem voltou para a frente do caminhão e eu o vi pegar algo de sua jaqueta. Eu não consegui ver exatamente o que era, mas o brilho metálico refletido nas luzes da estação me fez perceber que não era algo que eu queria ver de perto. O terror da faca imediatamente me envolveu. Naquele momento, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Eu estava preso naquela pequena cabine, sem chance de fuga, enquanto um homem armado estava do lado de fora. Minha mente começou a procurar maneiras de sobreviver. Correr para o próximo armazém da estação parecia o melhor caminho, mas eu também sabia que não tinha ideia do que mais poderia estar lá ou quantos outros homens poderiam estar envolvidos. De repente, senti que tudo estava prestes a desmoronar. O homem se aproximou da janela do galpão novamente, desta vez com um sorriso macabro no rosto. Ele olhou fixamente para mim, seu olhar frio e calculista, enquanto ele começou a caminhar em direção à porta da minha cabine. Não tive escolha. Eu tive que sair de lá. Corri em direção à porta dos fundos do galpão,
mas antes que eu pudesse abri-la, ouvi o som de passos rapidamente se aproximando. De repente, a porta da frente do galpão se abriu e o homem apareceu novamente, desta vez com a faca na mão. Minha mente estava focada em nada além de correr. Eu corri em direção ao galpão de ferramentas e me joguei lá dentro sem olhar para trás. O som dos passos do homem continuava a ecoar em minha cabeça e senti o pânico tomando conta do meu corpo. Eu me joguei no chão, minha respiração vindo em suspiros, o som da tempestade abafando todo o resto. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava ficar calmo, mas a adrenalina e o medo não me deixavam pensar com clareza. Eu tinha certeza de que ele tinha me seguido, que ele me viu entrar no galpão. Cada passo que eu ouvia lá fora, cada riacho na chuva fazia meu coração bater mais rápido. De repente, um relâmpago iluminou o espaço através das pequenas rachaduras nas paredes de madeira e eu o vi. Sua sombra foi projetada através das janelas sujas do galpão. Ele tinha chegado. Meu corpo inteiro ficou tenso, tentando não fazer barulho. Eu não tinha ideia de quanto tempo mais eu poderia aguentar. Tudo o que eu queria era sair dali, mas eu não poderia. O som dos seus passos parou abruptamente. O silêncio absoluto me fez sentir como se o mundo inteiro tivesse deixado de existir, como se fosse só ele e eu, nos encarando em uma luta mortal. Ele estava muito perto. O som do vento e da chuva se misturava ao farfalhar das folhas, mas eu senti como se todo o resto tivesse desaparecido. Apenas nós dois existíamos. Eu dei uma respiração profunda e lentamente me levantei. As ferramentas penduradas nas paredes ao meu redor. Olhei para as janelas, mas o homem não estava em lugar nenhum. Um impulso me levou a me esgueirar mais perto da porta dos fundos do galpão, esperando que, se eu conseguisse sair de lá sem fazer barulho, eu poderia escapar. Mas o medo continuava a dominar meu peito, e a chuva dificultava qualquer movimento rápido. De repente, o som de um estrondo alto fez com que eu pulasse a porta do galpão. Ele a havia aberto. Meu coração parou por um segundo. Antes que eu pudesse reagir, uma sombra deslizou por dentro, sua figura escura como uma ameaça iminente. Eu não podia deixá-lo me pegar. Um impulso frenético me levou a pegar a primeira ferramenta que encontrei ao alcance, o martelo. Eu a agarrei com ambas as mãos, pronto para me defender a qualquer custo. Naquele momento, eu não estava pensando em mais nada, apenas em sobreviver. A figura do homem avançou, e eu pude ver seu rosto através da chuva, a máscara de desespero e fúria que ele usava. Ele estava muito perto. Um segundo depois, eu apontei para ele, mas ele rapidamente desviou do martelo. A violência da sua reação me derrubou do equilíbrio e caí no chão. Mas meu instinto de sobrevivência me empurrou para rolar e ficar de pé quase instantaneamente. Eu vi a porta, minha única saída, bem na frente de mim. Corri em direção a ela com todas as minhas forças, sem parar, sem olhar para trás. A chuva me açoitou com força enquanto eu corria pelos trilhos do posto de gasolina. O som de seus passos me perseguindo atrás. Meus pulmões queimavam e a dor nas minhas pernas me dizia que eu não poderia correr muito mais, mas algo dentro de mim dizia para continuar. Eu não sabia até onde eu conseguiria ir, mas eu sabia que não poderia parar. O som dos passos do homem continuava a ecoar atrás de mim, cada vez mais próximo, e a minha mente só conseguia pensar em uma coisa: fugir. Minhas pernas estavam cansadas, meu corpo exausto pela corrida, mas o medo me empurrava para frente, como se uma força invisível estivesse me arrastando. Eu não sabia para onde estava correndo, mas não podia parar para pensar. A chuva estava forte demais, o vento cortante. As luzes do posto de gasolina estavam cada vez mais distantes, e eu senti uma sensação de desorientação, como se estivesse correndo sem rumo, perdendo o controle da situação. Mas o som dos passos ainda estava lá, me seguindo, persistente, implacável. Eu finalmente alcancei uma estrada secundária que levava para longe da estação. Sem pensar duas vezes, virei à esquerda e continuei correndo. O som da chuva batendo no asfalto e os meus passos rápidos eram os únicos sons que conseguiam se destacar naquele momento. Mas então, em meio ao barulho da tempestade, ouvi algo diferente. O som de uma moto. Olhei para trás, e foi então que o vi. O homem estava montado em uma moto,
a silhueta escura contra a luz fraca da estação de gasolina. Ele estava me seguindo, acelerando em minha direção. O pânico tomou conta de mim. Não havia mais tempo para correr. Eu não tinha para onde ir. Ele estava me alcançando, e eu sabia que não conseguiria fugir por muito mais tempo. De repente, algo dentro de mim se despedaçou. A adrenalina, o medo, a raiva, tudo se misturou em um único impulso. Quando ele estava a poucos metros de mim, parei de correr, virei de frente para ele. Com uma coragem que eu nunca soubera que tinha, comecei a gritar. Não só para ele, mas para o mundo. Para tudo. Um grito de pura raiva e desespero. Um grito que parecia rasgar a noite, que parecia ecoar pela tempestade. O homem desacelerou, e a moto fez um som abafado ao parar, a chuva batendo contra o capacete e o casaco escuro que ele usava. Ele me observou em silêncio, e por um momento, tudo ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado. O medo estava ali, mas agora eu também tinha algo que não sabia que possuía: a força para enfrentá-lo. Foi então que ele fez algo inesperado. Ele levantou a mão lentamente, como se pedindo silêncio, e abaixou o capacete, revelando o rosto. Não era um homem comum. Seus olhos estavam vazios, e sua expressão era indescritível, como se fosse uma mistura de raiva, tristeza e uma tristeza profunda que ele não conseguia esconder. Ele olhou para mim, por um longo momento, como se estivesse ponderando alguma coisa. Então falou, com uma voz rouca, mas baixa, como se estivesse se desculpando. Você não entende, não é? Ele disse. Eu não sou o que você pensa. Antes que eu pudesse responder, ele voltou a colocar o capacete. Sem mais palavras, acelerou a moto e desapareceu na tempestade, deixando-me ali, em pé, no meio da estrada, ofegante e com o coração disparado. A chuva continuava a cair, mas eu não sabia mais o que pensar. O que ele queria de mim? Quem era ele? O que significava aquela expressão em seus olhos? Deixei a chuva me envolver por um momento, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Mas, no fundo, sabia que nunca teria respostas. Eu nunca saberia quem ele era ou por que me perseguiu naquela noite. Mas uma coisa era certa. A partir daquele momento, nada mais seria igual. O medo ainda estava dentro de mim, mas algo havia mudado. Eu havia sobrevivido. E, por mais que eu quisesse esquecer aquela noite, sabia que ela ficaria comigo para sempre. Uma lembrança de um confronto que nunca teria explicação. Trabalhar em uma boate não é o que muitas pessoas imaginam. Dizem que é um lugar cheio de música, luzes e diversão. Mas a verdade é que a maioria de nós, que passamos nossos dias lá, não vemos mais aquelas luzes como algo fascinante. Eu, em particular, vi isso como apenas mais um trabalho, algo que eu fazia para sobreviver. Eu não me importava muito sobre o que estava acontecendo dentro do clube enquanto eu estava trabalhando no meu turno, e nada de fora do comum havia ocorrido. Mas naquela noite, o que parecia uma noite tranquila e chuvosa, tudo mudou. E eu percebi que, em um lugar assim, o perigo nem sempre chega na forma do que vemos com nossos olhos. Era uma noite tempestuosa, o tipo de tempestade que fazia as pessoas buscarem abrigo em qualquer lugar onde pudessem encontrá-lo. Lá fora, a chuva estava batendo contra as janelas como se tentasse quebrá-las. As luzes do clube, sempre brilhantes e intensas, estavam piscando devido ao forte sopro do vento. A pista de dança estava lotada de clientes, alguns mais animados que outros, mas a maioria estava curtindo a música enquanto tomava bebidas. Eu estava no meu lugar de sempre, perto do bar, observando tudo o que estava acontecendo. Meu trabalho era simplesmente manter um olho atento a qualquer coisa fora do comum, mas nunca imaginei que esta noite se transformaria em um pesadelo. Os primeiros sinais de que algo estava errado vieram sem aviso. Um arrepio percorreu minha espinha quando notei que a atmosfera tinha mudado. No começo, eu não conseguia identificar exatamente o que estava causando isso, mas a energia no lugar era diferente. Os clientes pareciam mais tensos. As conversas estavam mais calmas e algumas pessoas presentes trocaram olhares com uma espécie de mal-estar inexplicável. As luzes de neon, que sempre davam um toque especial ao lugar, começaram a cintilar erraticamente,
e o som da música ficou mais distante, como se estivesse preso sob uma espessa camada de neblina. Foi quando eu os vi. 4 homens, com os rostos escondidos sob bonés e cachecóis, entraram no clube, como se tivessem se fundido na escuridão que caía sobre a cidade. Eles não eram clientes regulares. Eu tinha certeza disso. Meus instintos me disseram que algo não estava certo, mas tentei ficar calmo. Afinal, sempre houve pessoas estranhas no clube, e lá nunca faltaram personagens excêntricos. No entanto, algo sobre sua presença me fez sentir desconfortável. Eles caminharam com um porte firme, com uma determinação que não era de qualquer grupo. Cada um deles carregava uma mochila que eles retiraram quando entraram, como se estivessem prontos para algo, mas eu ainda não sabia o que. A tensão no ar crescia a cada passo que davam. O primeiro, o mais alto, caminhou até o centro da pista de dança, enquanto os outros 3 se espalharam pelos lados. No início, os clientes não pareciam observar o que estava acontecendo, e isso era a pior parte. Ninguém sabia o que fazer. Ninguém ousou se mexer. O homem no centro deu um passo à frente. Com um movimento rápido, puxou uma arma de sua jaqueta. Não era qualquer arma. Era um revólver de grosso calibre que ele apontou para o teto e disparou algumas vezes. O som dos tiros ecoou em meus ouvidos. Imediatamente, tudo congelou. O clube mergulhou em um silêncio absoluto. Ninguém se moveu, ninguém respirou. Todos ficaram onde estavam, como se esperando que tudo fosse um pesadelo do qual acordariam a qualquer momento. O pânico se instalou rapidamente. Pessoas começaram a gritar. Alguns tentaram se abaixar. Outros correram em direção às saídas. Mas havia algo mais. Algo que me paralisou. Os outros 3 homens aproximaram-se do bar, onde os funcionários estavam parados, observando com medo o que estava acontecendo. Um deles, o menor de todos, tinha uma arma em cada mão. Ele as retirou, com movimentos rápidos, ordenou que todos nós nos deitássemos no chão. É claro que obedeci. Eu sabia que não tinha escolha. Os tiros ecoaram ao fundo, mas a pior parte foi o silêncio que se seguiu a cada um. A cada segundo que passava, eu me sentia mais preso, menor na escuridão que os homens trouxeram consigo. Enquanto eu estava deitado ali no chão, não conseguia parar de pensar nos clientes, nos meus colegas de trabalho, na minha família. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que faríamos. De repente, um dos homens começou a gritar ordens. Ele estava procurando por algo, algo que eu não entendi na hora. Ele olhou para as pessoas uma por uma e as forçou a ficar de pé. Ninguém ousou resistir. Já não havia mais espaço para lutar. Nós éramos prisioneiros, completamente à mercê deles. Eu percebi que a tempestade lá fora não era a única coisa que me sufocava. Havia algo no ar, algo muito mais pesado que a chuva, algo pressionando contra o meu peito, sufocando-me. Os outros 2 homens estavam ocupados esvaziando as mochilas dos clientes e coletando tudo o que podiam carregar. Não havia nenhuma razão lógica para o caos se desenrolando diante dos meus olhos. Eu só queria que tudo acabasse, pelo menos que o pesadelo terminasse de alguma forma. As luzes brilharam mais intensamente, os ecos da tempestade misturando-se aos sons de gritos e o barulho de vidro quebrado. Eu estava tão focado no que estava acontecendo à minha frente que nem percebi quando um dos homens se aproximou de mim. Ele apontou a arma para mim e ordenou que eu me levantasse. Tentei manter a calma, mas o terror já tinha tomado conta de mim completamente. Eu sabia que, se eu tentasse fazer algo errado, se eu me movesse muito, tudo acabaria em um segundo. Minha mente estava acelerada, procurando uma maneira de escapar, procurando uma maneira de me salvar, mas não consegui encontrar uma saída. O homem me arrastou para a parte de trás do clube, onde os outros 2 estavam esperando. Eu sabia que, a qualquer momento, eles poderiam atirar em mim, que qualquer tentativa de fazer algo poderia ser o meu fim. E então, o que aconteceu foi ainda pior. O homem que estava no comando começou a falar com seus companheiros. Eu não sabia o que estavam dizendo, mas algo no tom deles me fez perceber que estavam prestes a sair. De alguma forma, eles estavam indo embora sem deixar rastros. Os outros se dispersaram rapidamente. Dentro de alguns minutos, o clube estava vazio.
A chuva continuou a bater contra as janelas, mas agora o silêncio era absoluto. Nem um único passo poderia ser ouvido. Nem um único som. O pesadelo acabou, mas o medo permaneceu. Os policiais chegaram logo depois, mas não conseguiram encontrar os homens. Não havia nenhum vestígio deles em lugar nenhum. Era como se eles nunca tivessem existido. O clube voltou ao normal com o tempo, mas nunca consegui esquecer o que aconteceu naquela noite. Essa sensação de estar preso, de não saber se você sairia vivo, nunca desapareceria. A tempestade acabou, mas o eco do medo permaneceu gravado em minha mente para sempre. E embora o clube tenha voltado a funcionar normalmente, eu nunca poderia me sentir seguro novamente, porque eu sabia que, em um lugar assim, o perigo está sempre espreitando, esperando o momento certo para atacar. Eu sempre fui um amante de tecnologia. Noites chuvosas como essa, que se aproximava naquele dia, eram perfeitas para ficar em casa com o som das gotas de chuva batendo no telhado enquanto eu navegava sem rumo na internet. Meu trabalho, embora rotineiro, não me deixava muito tempo para hobbies, e essas noites em frente ao computador se tornaram minha fuga. A tempestade começou cedo. O som do vento misturado com trovões distantes e a chuva parecia açoitar a cidade com fúria. Eu fechei as cortinas, acendi o abajur da minha mesa e abri meu computador. Naquela época da noite, os fóruns e sites que eu frequentava eram um refúgio de inofensivo entretenimento. Nada fora do comum, apenas um clique após o outro. Vídeos bobos, discussões em fóruns e artigos sobre tópicos que realmente não importavam. Mas naquela noite, algo estava diferente. Não sei como cheguei lá. Minhas memórias estão confusas quanto ao exato momento em que cliquei no link que mudou tudo. O que eu sei é que a página em que acabei era diferente de qualquer outra que eu já tinha visto antes. Era crua, sombria, com um design desajeitado e letras vermelhas que pareciam gritar avisos que eu ignorei. Eu pensei que talvez fosse apenas outro fórum explorando os cantos escuros da internet, um espaço para teorias de conspiração ou conteúdo bizarro. No entanto, algo naquela página me perturbou desde o começo. O fundo preto, as imagens borradas de rostos desconhecidos e uma sensação estranha de que alguém em algum lugar estava me observando através da tela. Havia um único link destacado no centro da página, com texto grande que dizia algo como "Entre e veja a verdade". Não sei o que me levou a clicar. Talvez curiosidade, talvez tédio. Mas eu fiz. A tela ficou completamente preta por um momento, e pensei que a página não estava carregando. De repente, uma janela pop-up apareceu. Era um vídeo. A qualidade era ruim, como se tivesse sido filmado com uma câmera antiga ou em um lugar sem iluminação adequada. No começo, eu não consegui distinguir muita coisa, apenas sombras e o leve piscar de uma lâmpada fluorescente. Eu podia ouvir o som da água pingando como se alguém estivesse em um lugar úmido, como um porão. Meu coração começou a disparar sem razão aparente. Ainda não estava explícito, mas a atmosfera no vídeo era opressiva. Algo não estava certo. Alguns segundos se passaram antes que uma figura aparecesse na tela. Era um homem vestido com um macacão sujo e usando uma máscara que cobria seu rosto. Ele caminhava lentamente por uma sala vazia, carregando o que parecia ser uma câmera portátil. Minha respiração ficou presa na garganta quando vi que a câmera estava focando em outra coisa. Uma cadeira no centro da sala. Uma mulher estava amarrada nela. O cabelo dela cobria parcialmente o rosto, mas era claro que ela estava assustada. Os movimentos dela eram desajeitados, como se estivesse drogada ou fraca demais para resistir. O homem com a máscara parou na frente dela, deixando a câmera fixada em um tripé, apontada diretamente para o local. Meus dedos tremeram enquanto tentava fechar a janela do navegador, mas ela não respondeu. Foi como se a página estivesse bloqueada, me prendendo lá. Eu queria desligar o computador, mas algo dentro de mim me forçou a continuar observando, como se minha mente estivesse dividida entre o medo e uma curiosidade mórbida que eu não conseguia controlar. Então aconteceu. O homem tirou uma longa faca de seu bolso e começou a falar. Não havia som no vídeo, mas seus gestos eram claros. Ele estava provocando a mulher,
aproveitando seu poder. De repente, ele levantou a faca, e a mulher começou a tremer, desesperada. Tentei desviar o olhar, mas meus olhos estavam grudados na tela. A faca desceu, e o sangue respingou nas paredes. Meu corpo congelou completamente. O vídeo continuou, mas não consegui entender nada. Tudo o que eu conseguia ver era o horror, a violência, a absoluta brutalidade do que estava acontecendo na minha frente. Eu me senti enjoado. Eu pensei que ia desmaiar. Tentei fechar novamente o navegador, mas não consegui. A janela ainda estava lá, como se tivesse se tornado parte da tela. Era como se o vídeo quisesse que eu assistisse até o fim. Não sei quanto tempo fiquei olhando para isso. A tempestade lá fora se intensificou, e o som do trovão parecia se sincronizar com as imagens que continuavam a tocar na minha frente. O vídeo terminou abruptamente. A tela ficou preta. Por um momento, eu pensei que tudo tinha acabado. Mas então uma mensagem apareceu no centro da tela. Você já viu. Agora você faz parte disso. Era como se a mensagem fosse direcionada a mim. Eu bati o computador fechado, respirando pesadamente. Eu me senti como se o ar na sala tivesse ficado espesso e respirável. Não dormi naquela noite. Cada vez que fechava meus olhos, eu via o rosto da mulher. Eu via o sangue. Ouvi os sóis. Mesmo que o vídeo nunca tivesse som, não conseguia parar de pensar neles, no que eu tinha visto sobre o homem com a máscara e naquela mensagem final. Quem eram eles? O que significava fazer parte disso? Eu me perguntei se mais alguém tinha visto a mesma coisa. Se eu estava sozinho nesse abismo de medo. Os dias seguintes foram tormentosos. Toda vez que eu ligava meu computador, sentia que algo estava me observando. Parei de usar a internet por completo, mas mesmo longe da tela, não conseguia escapar das imagens. Não havia como apagá-las da minha mente. Eu não conseguia falar sobre isso com ninguém. Como eu poderia explicar algo tão horrível sem que eles achassem que eu era louco? Mas a pior parte era saber que o que eu tinha visto era real. Aquela mulher estava morta. Eu tinha testemunhado algo que não deveria ter visto. Noites chuvosas como aquela, que pareciam tão comuns no começo, agora me preenchiam com um terror inexplicável. O som das gotas de chuva não era mais calmante, mas um lembrete do silêncio que acompanhou o horror daquela noite. E o mais perturbador foi a sensação de que, em algum lugar, o homem com a máscara sabia que eu tinha estado lá, que eu tinha visto seu trabalho. Estávamos planejando essas férias por meses. Minha esposa, Sarah, e eu estávamos ansiosos para dar aos nossos 2 filhos, Mateu e Rosa, uma semana inteira de descanso longe de sua rotina. Nós tínhamos escolhido um hotel pitoresco nas montanhas, cercado por florestas e com uma vista espetacular do lago. As avaliações na internet o descreveram como aconchegante e familiar, um lugar perfeito para relaxar. Chegamos numa tarde de domingo, com céu limpo e ar fresco, prometendo dias de paz pela frente. Mas não sabíamos o que estava reservado para nós. Os primeiros dias eram agradáveis. Exploramos as trilhas próximas, as crianças brincavam na área de lazer e as noites eram tranquilas. Porém, no terceiro dia, o clima mudou drasticamente. Uma tempestade caiu sobre o vale, com chuva tão pesada que quase apagou a paisagem em frente às nossas janelas. Era terça-feira à noite, e embora estivéssemos presos no quarto por causa do mau tempo, eu não me importei. Fiquei feliz em estar com minha família. Por volta das 10 horas da noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi um barulho estranho no corredor, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. No começo, ignorei, pensando que era algum hóspede movendo bagagem, embora fosse um momento incomum para fazer isso. Mas os ruídos não paravam. Eles eram constantes, acompanhados de estrondos altos que pareciam vir do andar de baixo. Uma sensação desconfortável começou a se instalar em meu peito, mas eu não disse nada para não alarmar Sarah, que já estava dormindo profundamente. À meia-noite, um clarão de raio iluminou a sala por alguns segundos e a energia acabou. Rosa e Mateu acordaram assustados, choramingando em suas camas. Eu tentei acalmá-los, acendendo uma lanterna que tínhamos em nossa bagagem. No silêncio da tempestade,
Os ruídos se tornaram mais óbvios. Dessa vez, eles não estavam vindo apenas do corredor, mas também da sala ao lado. Parecia que alguém estava batendo na parede em desespero. Eu decidi sair e investigar, certificando-me de que a porta estava bem fechada atrás de mim. O corredor estava escuro, mal iluminado pela lanterna. A atmosfera era opressiva, o ar denso com um cheiro metálico que eu não conseguia identificar imediatamente. Andei devagar em direção ao quarto de onde a batida estava vindo. A porta estava entreaberta, o que achei estranho, considerando que todos os hóspedes deveriam ter sido trancados devido ao mau tempo. Quando empurrei a porta, a lanterna iluminou uma cena que me deixou congelado. O quarto estava vazio, mas havia manchas recentes no chão que pareciam sangue. Os lençóis haviam sido arrancados da cama e jogados no chão, junto com itens pessoais que pareciam ter sido abandonados em uma pressa. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, um estrondo alto ecoou atrás de mim, fazendo-me girar imediatamente. O corredor estava vazio, mas eu podia jurar que ouvi passos rápidos se movendo em direção às escadas. Meus instintos me disseram que algo estava terrivelmente errado. Corri de volta para o nosso quarto, trancando a porta atrás de mim. Eu não queria alarmar Sarah, mas quando eu lhe disse o que havia visto, seu rosto ficou pálido. Concordamos que não era seguro ficar lá, mas com a tempestade bloqueando as estradas e a energia elétrica desligada, deixar o hotel não era uma opção imediata. Algumas horas se passaram enquanto tentávamos ficar calmos, abraçando as crianças e fazendo de tudo para que elas não ficassem assustadas. Mas então, as batidas retornaram, dessa vez mais perto. Parecia estar vindo da nossa porta. Sarah e eu nos olhamos, com um aceno de cabeça, com o estômago apertado. Fui olhar pelo olho mágico. Não havia ninguém lá, mas as batidas continuaram, agora mais altas e mais desesperadas. Tomei uma decisão impulsiva. Eu abri a porta, esperando enfrentar quem quer que fosse responsável, mas o corredor estava vazio. A lanterna iluminou o corredor úmido, mas não havia sinal de ninguém. Foi quando notei algo no chão, um pedaço de papel amassado. Peguei e li sob a luz bruxuleante da lanterna. Era uma mensagem escrita às pressas: "Saia daqui antes do amanhecer." Meu coração começou a disparar. Eu não sabia se a mensagem era um aviso ou uma ameaça, mas não consegui ignorá-la. Mostrei o bilhete para Sarah. Embora tentássemos manter a calma pelas crianças, o medo era claramente visível em nossos rostos. Enquanto discutíamos o que fazer, ouvimos outro barulho. Dessa vez, vinha de baixo. Um abafado grito seguido pelo som de vidro quebrando. Eu não podia ficar ali parado. Pedi a Sarah para ficar com as crianças, se não abrir a porta em hipótese alguma enquanto eu descia para descobrir o que estava acontecendo. Cada passo que eu dava me enchia de incerteza. As escadas rangiam sob meu peso, e o eco da tempestade lá fora tornava tudo ainda mais perturbador. Quando cheguei ao saguão, estava completamente deserto. A recepção estava vazia, e a área comum, que normalmente era brilhante e acolhedora, parecia fria e abandonada sob a fraca iluminação de emergência. Mas o que era mais perturbador foi o que vi quando me aproximei de uma das janelas. Um SUV preto estava estacionado perto da entrada, com as luzes apagadas e o motor funcionando. Meus pensamentos pararam quando ouvi vozes vindas de uma porta dos fundos. Aproximei-me cautelosamente e vi algo que nunca esquecerei. 3 homens com os rostos cobertos estavam se arrastando com o que parecia ser um corpo envolto em um lençol. Um deles carregava uma arma, enquanto os outros discutiam em voz baixa. Minha respiração acelerou. Eu havia tropeçado em um lugar que escondia algo muito mais escuro do que eu poderia imaginar. Recuai lentamente, com cuidado para não fazer barulho, mas meu pé pegou em alguma coisa e um pequeno ruído ecoou no silêncio. Um dos homens olhou para cima, seu olhar dirigido para a escuridão onde eu estava escondido. Eu não esperei para descobrir se eles me viram. Corri escada acima, ignorando o barulho que eu estava fazendo em meu desespero. Quando cheguei ao nosso quarto, Sarah estava me esperando, seus olhos cheios de medo. Eu rapidamente expliquei o que tinha visto e nós soubemos que não podíamos esperar até o amanhecer. Agarramos nossas coisas e acordamos as crianças.
Tentamos fazer o mínimo de barulho possível enquanto nos dirigíamos para as escadas de emergência. A caminhada até a saída parecia demorar uma eternidade. Os corredores pareciam ficar mais longos a cada passo, e cada sombra parecia esconder uma ameaça. Finalmente, chegamos à porta dos fundos do hotel, que dava para o estacionamento. O SUV preto ainda estava lá, mas não havia sinal dos homens. Corremos para o carro na chuva torrencial. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava ligar, mas felizmente o motor rugiu a vida na primeira tentativa. Fomos embora rapidamente, sem olhar para trás, enquanto o hotel desaparecia na escuridão. Nunca relatamos o que vimos naquela noite. Uma parte de mim sentia que ninguém iria acreditar em nós, e parte de mim só queria esquecer o que aconteceu. No entanto, cada vez que ouço a chuva batendo nas janelas, não posso deixar de reviver aquela noite. Eu me pergunto quantos mais segredos o hotel esconde e quantas pessoas não tiveram sorte o suficiente para escapar. Aquela noite de chuva forte marcou um ponto de virada na minha vida como pai. Nunca imaginei que meu medo mais profundo não viria de algo externo, mas da traição de alguém a quem eu confiara o meu bem mais precioso, meus filhos. Desde o divórcio, a vida tinha sido uma constante busca por equilíbrio. A mãe das minhas crianças, cansada do nosso relacionamento e procurando um novo começo, mudou-se para outra cidade, deixando-me com a mente cheia de responsabilidades pelos nossos 2 filhos pequenos. Santiago, 8 anos, era um menino curioso e maduro para sua idade. Jason, o mais novo, com apenas 5, era mais reservado, doce e dependente. Eu sabia que não conseguiria fazer isso sozinho. Eu precisava de ajuda. Foi por isso que, quando entrevistei Marina, a babá, pensei que havia encontrado a pessoa ideal. Marina tinha algo na sua maneira de falar, uma calma e doçura que me conquistaram imediatamente. Ela tinha trabalhado com várias famílias, e as referências pareciam impecáveis. Ela demonstrava compreensão pela minha situação com um sorriso que inspirava confiança. Ela era exatamente o que precisávamos, alguém para trazer estabilidade em meio ao caos. Mas, como aprendi tarde demais, as aparências podem ser enganosas. Durante as primeiras semanas, tudo parecia estar indo bem. As crianças pareciam confortáveis com ela, especialmente Jason, que raramente se abria para estranhos. Marina era eficiente, organizada e atenciosa. Ela cozinhava refeições saudáveis, mantinha a casa arrumada e passava um tempo brincando com as crianças. Mas, com o passar dos dias, pequenos detalhes começaram a levantar minhas suspeitas. Embora naquela época eu não pensasse muito neles, notei que Jason, que costumava ser muito expressivo comigo, começou a recuar um pouco. Quando perguntei a ele como seu dia com Marina tinha sido, ele respondia em monossílabos ou mudava de assunto. Santiago, por outro lado, parecia distante dela, o que era incomum, considerando sua personalidade sociável. Mas minha mente estava preocupada com trabalho e responsabilidades, e eu me convenci de que era apenas um período normal de ajuste. Naquela noite, começou como qualquer outra. Tinha chovido o dia todo, e a tempestade parecia se intensificar à medida que a noite caía. Depois do jantar, subi para o meu escritório no segundo andar para terminar alguns trabalhos pendentes enquanto Marina cuidava das crianças. A casa estava silenciosa, exceto pelo som da chuva e o trovão ribombando à distância. Por volta da meia-noite, um barulho alto me tirou da minha concentração. Era fraco, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer parar. Pensei que talvez fosse o vento movendo algo para fora, então tentei ignorar, mas um segundo ruído, desta vez mais claro, me obrigou a levantar. Fui lá embaixo com cuidado, tentando não alarmar ninguém. A sala de estar estava vazia, e as luzes estavam apagadas. Olhei para o corredor que leva aos quartos das crianças, se senti um arrepio percorrer meu corpo. A porta da frente estava entreaberta, deixando o ar frio e úmido da tempestade entrar na casa. Foi quando ouvi um terceiro barulho, dessa vez vindo de fora. Eu saí para a varanda, e o que vi me chocou. Através da cortina de chuva, vi uma figura correndo em direção ao carro estacionado na garagem. Era Marina, e em seus braços, ela carregava Jason enrolado em um cobertor.
Meu filho estava imóvel, como se estivesse dormindo. Mas havia algo no jeito como ela o segurava que parecia alarmante. O tempo parecia ficar parado enquanto minha mente processava o que eu estava vendo. O que ela estava fazendo? Por que ela estava carregando ele assim? Sem pensar duas vezes, corri em direção a eles, gritando seu nome. Mas a tempestade abafou minhas palavras. Marina parou por um momento, virou a cabeça em minha direção. Em seus olhos, vi algo que eu não tinha notado antes. Um frio terrível, uma falta total de empatia. Meu coração batia forte enquanto me aproximava, mas ela reagiu rapidamente, abrindo a porta do carro e tentando puxar Jason para dentro. A adrenalina entrou em ação. Eu não sabia de onde encontrei forças, mas consegui interceptá-la antes que ela pudesse ligar o carro. Houve uma luta. Ela tentou me empurrar, mas consegui arrancar meu filho de seus braços. Quando o tive comigo, percebi que ele ainda respirava, embora parecesse atordoado, como se tivesse sido sedado. Marina, em vez de tentar pegá-lo de volta, olhou para mim por alguns segundos. Era um olhar que nunca esquecerei, cheio de ódio e determinação. Então, sem dizer uma palavra, ela correu para a escuridão, desaparecendo na chuva e nas árvores ao redor da casa. Corri de volta para dentro com Jason em meus braços, certificando-me de trancar a porta atrás de mim. Meu coração ainda estava acelerado enquanto deitava no sofá. Santiago veio correndo descendo as escadas, despertado pelo barulho, e me ajudou a verificar seu irmão. Embora estivesse assustado, ele parecia entender a gravidade do que acontecerá. Passei o resto da noite cuidando dos meus filhos. Cada som, cada sombra e movimento me fazia pular. Eu não sabia se Marina voltaria, se ela estava sozinha, ou se outra pessoa estava envolvida no seu plano. Tudo o que eu sabia era que essa mulher, a quem eu havia levado para minha casa, havia tentado tirar meu filho de mim, e eu não entendia o porquê. Quando amanheceu, liguei para a polícia. Eu disse a eles o que aconteceu, mas eles não tinham registro de Marina. Sua identidade, suas referências, tudo era falso. Era como se ela nunca tivesse existido. Eu nunca descobri quais eram suas intenções, o que ela planejava fazer com meu filho, ou se ela já havia feito algo parecido antes. As autoridades procuraram por pistas, mas a tempestade havia levado embora qualquer vestígio. Ela simplesmente desapareceu, sem deixar rastros, pegando todas as respostas com ela. Desde aquela noite, minha vida mudou completamente. Eu não confiei mais em qualquer pessoa fora do meu círculo íntimo. Eu me tornei um pai superprotetor, sempre observando, sempre alerta. E, embora as feridas tenham começado a cicatrizar com o tempo, o medo nunca desapareceu completamente. A imagem de Marina na chuva, levando meu filho embora, ainda me assombra, porque sei que existem pessoas como ela no mundo. Pessoas que se escondem atrás de uma máscara de normalidade, esperando pelo momento certo para destruir a vida de outra pessoa. Meu nome é José, tenho 31 anos. Trabalhei como oficial de segurança em uma antiga fábrica de montagem nos arredores da cidade. O prédio era enorme, uma estrutura abandonada, meio reconstruída, com áreas enferrujadas e corredores eternamente escuros. Desde o primeiro dia, eu sentia algo estranho no lugar, uma espécie de peso no ar que parecia ficar mais pesado a cada noite. Apesar dos sentimentos ruins, o trabalho pagava bem. Na minha situação, eu não podia recusar. Naquela noite, estava chovendo canivetes, o tipo de tempestade que faz as janelas vibrarem e abafa qualquer som. Eu estava caminhando pelo corredor principal, onde as luzes piscavam devido aos curtos-circuitos que não haviam sido reparados. Minha lanterna era a única coisa em que eu podia confiar, a única fonte de luz constante em um mar de sombras perturbadoras. Enquanto caminhava, me lembrei da história de um trabalhador que havia desaparecido meses atrás naquela mesma fábrica, um caso que a polícia havia registrado sem muita investigação. Corria o boato de que algo obscuro havia acontecido, que vestígios de sangue haviam sido encontrados na escada de emergência, embora ninguém ousasse confirmar ou negar nada. Decidi tirar esse pensamento da minha cabeça. A última coisa que eu precisava era dar liberdade à minha imaginação.
Minha rota era cobrir do térreo até o último andar, um prédio de 5 andares onde as máquinas estavam empilhadas como esqueletos enferrujados. Relâmpagos iluminavam as janelas. Naquele clarão, eu podia ver a sombra das velhas prensas e máquinas industriais que dormiam eternamente. Não havia sinal de vida até que, no terceiro andar, algo mudou. Eu senti um cheiro estranho no ar, como ferro ou algo metálico que não deveria estar ali. A lanterna apontou para o fim do corredor, então eu vi uma sombra. Eu estava paralisado, congelado, enquanto tentava entender o que estava vendo. A figura estava imóvel, parada a poucos metros de distância. Ela não estava se movendo, apenas observando. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Tentei me convencer de que era apenas uma ilusão, que meus olhos estavam pregando peças nas sombras, mas no silêncio da fábrica, eu podia ouvir algo, uma espécie de gotejamento. Olhei para o chão e notei pequenas manchas escuras que se espalhavam em uma trilha vinda daquela figura. O som da chuva lá fora era ensurdecedor, mas o gotejamento era ainda mais persistente, como se estivesse tentando falar comigo em sua própria língua. Decidi me aproximar, movido por uma mistura de medo e curiosidade. Enquanto dava alguns passos, percebi que a poça era maior do que eu imaginava e que a cor não era água, mas sangue. O pânico começou a se instalar. A figura ainda estava de pé, sem se mover, sem fazer barulho. A tempestade rugia lá fora. Quando um raio iluminou o corredor, vi o rosto da figura. Era um homem com os olhos abertos, olhando para o nada. Seu rosto estava ensanguentado e seus lábios entreabertos. Ele não estava respirando. Seu corpo estava pendurado em um gancho que alguém havia fixado no teto. O horror me atingiu em cheio e tive que colocar a mão na boca para não gritar. O que esse corpo estava fazendo aqui? Quem o colocou lá? Olhei ao redor, procurando por alguma pista, algum sinal de movimento que pudesse me dizer se o assassino ainda estava à espreita, mas tudo estava silencioso, como se o próprio prédio estivesse conspirando para esconder sua presa. Tentei recuar, mas o pânico me fez tropeçar. Meus passos soaram desajeitados e altos no silêncio. Cada som parecia um rugido. Eu não poderia correr se o assassino estivesse aqui. A última coisa que eu queria fazer era alertá-lo da minha presença. Respirei fundo. Tentei manter a calma e refiz meus passos em direção às escadas. O plano era simples: descer para o térreo, pegar as chaves da minha van e sair imediatamente. Mas, à medida que eu avançava, sentia o corredor ficando cada vez mais longo, como se o prédio quisesse me segurar. Cada sombra parecia sussurrar meu nome e o eco dos meus passos soava como se outra pessoa estivesse me seguindo. Cheguei às escadas, olhando para baixo. Meu coração deu um pulo na metade da escada. Eu pude distinguir outra figura, desta vez parada, como se estivesse me esperando. Eu congelei. Não era um corpo suspenso ou uma figura nas sombras. Era alguém de carne e osso, me observando com uma calma que me desarmou. A adrenalina me atingiu com força. Eu sabia que aquela pessoa não estava lá para me ajudar. Não conseguia me mover, e o tempo pareceu parar quando nossos olhos se encontraram na escuridão. Seu rosto estava coberto por uma máscara improvisada e ele segurava algo em sua mão, algo afiado que brilhava na luz fraca. Naquele momento, eu entendi que o lugar estava cheio de armadilhas. Aquela fábrica abandonada não era apenas o local de trabalho, mas o cenário para algo muito mais sombrio. O desaparecimento do trabalhador, os rumores de sangue na escada, o corpo pendurado no terceiro andar. Todas eram pistas que levavam a este momento. Pensei em correr, mas cada fibra do meu ser me dizia que eu não conseguiria. O homem mascarado deu um passo em minha direção, lento e calculado, como um predador que gosta de prolongar a agonia de sua presa. Minha respiração ficou irregular e eu mal conseguia pensar claramente. Minhas opções eram poucas, mas eu não podia me deixar ser pego tão facilmente. Voltei para o terceiro andar, sabendo que seria como entrar em uma armadilha ainda maior, mas não havia outra opção. Voltei para o mesmo corredor onde o corpo ainda estava pendurado no gancho. Eu não conseguia tirar os olhos dele, temendo que, a qualquer momento, o homem mascarado aparecesse atrás de mim. O segundo parecia horas, e o som dos meus passos foi a única testemunha do meu terror. Quando cheguei ao final do corredor,
Notei uma porta de emergência que eu não tinha visto antes. Era minha última chance. Sem pensar duas vezes, eu a empurrei e me joguei escada abaixo, ignorando a dor que sentia nas pernas enquanto descia a toda velocidade. Meu único objetivo era sair dali. Finalmente, cheguei ao térreo e corri em direção à saída. A chuva batia no meu rosto quando cruzei a soleira da fábrica. Entrei na minha van e fui embora sem olhar para trás. Não importava se alguém estava me seguindo ou se aquela fábrica ainda guardava seus segredos obscuros. Daquela noite em diante, nunca mais voltei para a fábrica. Larguei meu emprego e me mudei para longe. Mas, mesmo hoje, em dias de tempestade, sinto a pressão no ar e o eco de passos que nunca me deixaram completamente. Meu nome é Leonardo. Tenho 46 anos e trabalho na estação de trem há vários anos, sempre no turno da noite. Meus dias começavam quando os outros terminavam, e o silêncio das primeiras horas da manhã tinha me habituado àquela quietude, onde só se ouviam o bater metálico dos carris e o eco distante dos comboios em movimento. No entanto, aquela noite não foi como as outras. Desde que cheguei, a tempestade fustigava a cidade com uma fúria implacável. Os relâmpagos iluminavam, por vezes, a plataforma vazia, mostrando poças que refletiam uma luz pálida e difusa. O vento trazia rajadas de água fria que gelavam até os ossos. A estação parecia mais solitária do que o habitual, como se o tempo tivesse conseguido afastar qualquer alma que pudesse ter pensado em vir. Mesmo assim, a regra era clara. Eu tinha de permanecer no meu posto até a chegada do último comboio da noite. Os minutos passavam e tudo permanecia calmo. Meus olhos perscrutavam a estação quase por inércia, parando em cada esquina. Foi então que a vi. Era uma mulher de cabelos escuros e úmidos, parada na beira da plataforma. Estava sozinha, tão imóvel que quase parecia uma estátua. Parecia alheia à tempestade, ao som da água caindo implacavelmente e ao estrondo do trovão. Algo na sua postura perturbava. Seus braços estavam ao lado do corpo, e o seu olhar parecia perdido ao longe. Ela não estava lá para apanhar o trem. Eu sabia que não havia passagem em suas mãos, nenhuma bagagem, nem mesmo a impaciência de alguém esperando por algo. Havia uma quietude desconcertante sobre ela, e parte de mim sentiu o desejo de se aproximar para ter certeza de que ela não estava em perigo. Mas outro instinto, o mais profundo, me disse para não. O som de um trem se aproximando interrompeu meus pensamentos. Era o último do dia, aquele que vinha dos arredores e passava por esta estação sem parar. De onde eu estava, eu podia ver as luzes do trem se aproximando através da cortina de chuva, iluminando brevemente a plataforma com um brilho espectral. De repente, a mulher começou a se mover. Ela deu alguns passos para frente, como se fosse atraída pelas luzes do trem. Eu não precisava ver mais para entender o que estava prestes a acontecer. Mal tive tempo de reagir. A mulher avançou sem hesitar assim que o trem estava passando. O rugido era ensurdecedor. O ar parecia carregado de energia violenta, e o som de seu corpo sendo arrastado sob as rodas se misturou com o guincho dos freios. Fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar do horror que se desenrolava na minha frente. Quando o trem finalmente chegou à parada, o silêncio caiu novamente sobre a estação, mas era um silêncio pesado e agonizante, cheio de morte. Eu estava em choque, incapaz de me mover. Eu tinha visto muitas coisas trabalhando naquela estação, mas nunca nada tão perturbador. A imagem de seu corpo desaparecendo sob as rodas me assombraria para sempre. No entanto, o pior ainda estava por vir. Quando me aproximei da borda da plataforma para ver se havia algo que eu pudesse fazer, embora soubesse que era inútil, notei um detalhe que antes havia passado despercebido. Na poça aos meus pés, vi uma folha de papel encharcada e amassada que parecia ter caído de um de seus bolsos. Eu a peguei, sentindo a umidade penetrar no papel, e a desdobrei com as mãos trêmulas. Não havia muita escrita, apenas algumas palavras, mas o que eu vi fez meu coração bater ainda mais rápido. Nós seguimos a verdade. Eu não sabia o que significava, mas uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Que verdade? Quem éramos nós? A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar.
Embora eu tentasse esquecer o que havia acontecido, a imagem daquela mulher e sua mensagem misteriosa apareciam para mim em meus sonhos. Aos poucos, eu me sentia consumido pela necessidade de entender por que ela tinha feito o que fez. Passei noites revisando as imagens das câmeras de segurança, analisando cada segundo, tentando encontrar alguma pista, algum sinal de que tudo tinha sido um pesadelo. Mas lá estava ela, sempre com a mesma expressão perdida e desolada, esperando. Conforme os dias passavam, a situação na estação ficava mais estranha. Não era só minha paranoia. Algo estava acontecendo. Várias pessoas começaram a desaparecer em circunstâncias suspeitas, sempre nas proximidades da estação, e seus desaparecimentos tinham um padrão perturbador. Todos haviam sido vistos pela última vez em dias tempestuosos, caminhando na direção dos trilhos. Ninguém sabia o que os atraía, mas não podia ser coincidência. Decidi investigar por conta própria. Comecei a procurar nos registros, perguntando discretamente a alguns colegas. Descobri que a mulher, cujo nome nunca consegui descobrir, tinha sido vista na estação várias vezes antes daquela noite. Alguns disseram que ela parecia estar procurando por algo. Outros disseram que ela simplesmente ficava parada, como se estivesse esperando por alguém. Uma noite, enquanto revisava arquivos antigos no escritório, encontrei um padrão que fez meu sangue gelar. Havia registros de outros incidentes semelhantes, de pessoas que se jogaram na frente de trens em dias tempestuosos, sempre sem deixar vestígios. A estação tinha sido o cenário de tais tragédias por décadas, e em todos os casos, notas ou mensagens mencionando a verdade ou a missão foram encontradas ao lado dos corpos. A chuva começou a se intensificar, e as batidas nas janelas do escritório me lembraram daquela noite. Fechei os arquivos, incapaz de suportar mais detalhes, mas na minha mente, o quebra-cabeça estava tomando forma. Eu entendia que a estação atraía pessoas que, de alguma forma, se tornavam um imã para almas perdidas em busca de respostas que nunca obtiveram. O último trem da noite passou na minha frente e me assustou. Olhando para o relógio, percebi que havia passado horas imerso nesta investigação. Me levantei, determinado a terminar meu turno e ir embora. No entanto, uma figura na plataforma me parou. Era outro homem, parado imóvel na chuva. Seu rosto estava sombreado, e em sua mão ele segurava uma folha de papel. Um impulso me fez correr em sua direção, gritando, tentando impedir o inevitável. Mas, quando cheguei lá, ele havia sumido. Em vez disso, encontrei outro pedaço de papel encharcado. Era uma mensagem escrita na mesma caligrafia trêmula do bilhete da mulher. A verdade nos liberta. Naquele momento, eu entendi que a estação tinha um poder sobre as pessoas, um magnetismo sombrio que as atraía para os trilhos e para a morte. Naquela noite, eu deixei meu posto na estação para sempre. Eu não queria saber mais. Eu não queria entender a verdade que aquelas pessoas estavam procurando. Era um mistério que eu não queria resolver. Mas toda vez que chove e eu ouço o eco de um trem à distância, eu sinto como se uma parte de mim ainda estivesse lá, presa naquela estação, esperando por respostas que nunca virão.